Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. A oração do profeta Abacuque, a moda de canto, ou de Sigionete. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Ó Deus, fala conosco, ó Pai, através da tua palavra. Que a tua palavra encontre um lugar em nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra que não volta vazia, possa penetrar em nossos corações, ó Deus. Ó Pai, que no nome do Senhor Jesus possamos ouvir a tua voz falando conosco. E fala, porque precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Esta é a oração do profeta Abacuque em forma de canto. É conhecido também como o Salmo de Abacuque. É um livro cantado, como ele começa e como ele termina. Todo ele é apresentado em forma, ou pelo menos a parte do capítulo 3 em si, como forma de canto. Um cântico, quando ele diz lá no final: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta. Todos conhecem essa declaração de fé maravilhosa. Todavia eu me alegrarei, pois o justo viverá pela fé. E é justamente essa declaração que o apóstolo Paulo faz em Romanos, no capítulo 1, no verso 16. E é essa também que o precursor da grande reforma, ou grande reformador, Martinho Lutero, defende uma de suas teses, dizendo que o justo viverá pela fé. Mas não é sobre fé que eu queria falar nesta manhã, embora qualquer texto bíblico da palavra de Deus nos possibilitasse a falar de fé. Eu gostaria de falar de algo que muitas vezes percebemos que precisamos e às vezes não sabemos como fazer. Eu queria falar de algo de forma objetiva com a igreja nessa manhã, sobre coisas ou sobre algo que a gente almeja para a vida da igreja como um todo e que às vezes não sabemos como começar. Eu queria falar também ainda de algo que para nós batistas quase que não é muito falado. É uma palavra que gera uma conotação ao pentecostalismo ou às denominações pentecostais, e por uma forma talvez preconceituosa de tratar esse tema, esse nome, sobre esse tema, às vezes criamos resistência e não permitimos que isso aconteça conosco. O tema da mensagem desta manhã é o avivamento que precisamos. Irmãos, precisamos de um avivamento, amém, igreja? Precisamos de um avivamento, e só quem pode proporcionar esse avivamento em nós é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de movimento, eu não estou falando de mudar a nossa liturgia para um ritmo diferente. Eu não estou dizendo, irmãos, que devemos adotar métodos para que a partir de hoje possamos ser uma igreja avivada. Às vezes encontramos, principalmente quando perguntam: você é de qual denominação? Ah, eu sou batista. Não sei se vocês já ouviram essa pergunta. Ah, mas é a batista avivada, a batista renovada ou a batista tradicional? Irmãos, não tem nada a ver de ser renovada, avivada ou tradicional. A igreja, o povo de Deus que tem o Espírito Santo agindo em seu meio, deve ser uma igreja avivada, cheia do poder de Deus, porque a própria palavra de Deus diz: não extinguais, não extingas o Espírito Santo, que é para nós como igreja, como seres humanos, como cristãos individuais, que não possamos inibir, não devemos inibir o Espírito Santo. E aí, irmãos, muitas coisas que desejamos ver acontecer, muitas coisas que sonhamos, e aí perguntamos o porquê não acontece. Tenho aqui algumas respostas bíblicas para a igreja. Isso é independente de ser batista, metodista, presbiteriano. Como eu disse, a igreja que tem o Espírito Santo de Deus tem aquele que passeia no meio da sua igreja, que é a presença do próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo, atuando no meio do seu povo. Não tem a ver de dar amém mais alto ou mais baixo.
Isso não tem a ver de que todo mundo tem que gritar glória a Deus, todo mundo tem que dar glórias, não tem nada a ver com isso. O avivamento que precisamos começa no verso 2, quando Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu ouvi os teus oráculos, eu ouvi as profecias. Abacuque está dizendo que quando ouviu os oráculos de Deus, e não ouviu por internet de ninguém, foi Deus falando diretamente com o profeta Abacuque. A primeira sensação de Abacuque foi o temor. Foi o temor. Ele disse: eu ouvi a tua fama, eu ouvi os teus oráculos, eu ouvi a tua palavra e temi. A primeira coisa, irmãos, que devemos almejar começa assim, com o temor. E eu digo a vocês, o avivamento que precisamos vem através de um avivamento genuíno e duradouro. Precisamos de um avivamento genuíno e duradouro. E esse avivamento só vai ser genuíno e duradouro, sabe quando, igreja? Quando tivermos o nosso coração encharcado de temor da presença de Deus, da palavra de Deus, e quando entendemos que é Deus falando conosco. É muito fácil eu não temer dizendo: não, isso não é para mim, não é Deus falando comigo, então eu não vou respeitar, eu não vou obedecer, eu não vou mudar de vida, eu não vou experimentar a mudança, eu não vou me sujeitar às mudanças que a palavra de Deus me propôs no dia de hoje. É muito fácil recusar aquilo que eu não me agrada e dizer que não é de Deus. Assim, irmãos, como é muito fácil aquilo que eu gostei de ouvir, aquilo que confortou o meu coração, aquilo que acalentou a minha alma, eu dizer: foi de Deus. Olha como Deus falou comigo no dia de hoje. O temor, a igreja que experimenta o genuíno avivamento, experimenta um avivamento genuíno e duradouro. Lá em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, vai dizer: em cada alma havia temor. E a partir do temor de Deus, muitas coisas aconteciam no meio daquele povo. Salomão vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu não me refiro só ao temor na igreja, eu me refiro ao temor na vida do cristão. Mas, irmãos, enquanto nos reunimos de forma irreverente, enquanto estivermos reunidos sem entendermos que estamos com nossos pés na casa do Senhor, com temor e tremor em nossos corações, esse avivamento que precisamos não vai acontecer, porque ele fica retido, irmãos, esperando a reverência, esperando o temor da igreja, do povo, para que assim Deus possa manifestar o seu poder no meio da igreja. Deus não só tem poder, irmãos, Ele também quer manifestar o seu poder. Deus não só tem poder, Ele não é apenas o Todo-Poderoso, mas de vez em quando, se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é fazer sinais e maravilhas no meio do seu povo, para relembrar, para reavivar a fé. Um milagre acontece aqui, uma resposta acontece ali, é Deus dizendo: eu ainda estou com esse povo, eu ainda estou no meio dessa igreja, eu ainda estou nesse barco. Se não vamos viver, irmãos, de saudosismo do que Deus fez no passado, da história daquilo que Deus fez. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tantas coisas, irmãos, e às vezes parece que é um outro Deus. Não, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus de Moisés, de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, de Jacó. É o Deus dessa igreja, amém? É o Deus da tua vida, amém ou não amém? É o teu Deus, é o meu Deus, é o teu Senhor. E desejamos um avivamento, queremos um avivamento, quando na verdade falta algo que tinha na igreja primitiva. Em cada alma havia temor. Abacuque, quando ouve os oráculos, ele diz: eu ouvi a tua palavra, quando eu ouvi a tua fama. E a gente sabe que a fama chega primeiro do que a pessoa, né? O nome chega primeiro. Quando eu vi a tua fama, eu já temi. Eu já fiquei temeroso. Quando os espias vão lá em Jericó para sitiar a cidade, o povo já estava, segundo Raabe, o povo já estava com o coração derretido, só de saber que o povo de Israel estava vindo, marchando na direção de Jericó.
mas era com medo do Deus de Israel. Verdade, Deus. Essa ideia de que não devemos ter medo de Deus, que Deus não é o bicho papão, tem levado muitos a achar que Deus é o Papai Noel. É os dois extremos. A ideia de mostrar que Deus não é um Deus vingativo, tem mostrado um Deus, irmãos, me desculpa a expressão, que está alienado a tudo que estamos fazendo. Ele não tem mais os seus olhos como chama de fogo. Ele não contempla mais cada becos e valados, ruas, o que fazemos quando ninguém vê. E tem gerado uma desconstrução no pensamento dos cristãos e tirando devagar o temor, o medo de Deus. O medo de Deus. Porque quando eu aprontava, minha mãe dizia: quando teu pai chegar, tu vai ver. Irmãos, antes dele chegar, quando eu olhava o relógio, eu já não entendia muito da hora, mas vamos pensar assim, que eu via escurecer. Eu estava imaginando que qualquer hora ele ia chegar. Acredita, irmãos, eu ia ficando meio angustiado, eu começava a murchar. Eu sei que quando ele chegava, eu já estava sentadinho, ele olhava, aprontou. Conta aí, o que ele fez? Porque tinha medo, temor. E antes dele chegar, só de saber que ele iria chegar, eu já ficava temeroso. Pastores, profetas, missionários, irmãos pregam: Jesus está voltando. Estamos vendo os sinais, e que se aproxima. Estamos vendo o dia escurecendo, estamos vendo coisas acontecerem que há tempos, ou que acontecia de tempos em tempos, de décadas em décadas, acontecendo de forma progressiva, simultânea. E o que estamos fazendo com aquele sentimento que só quem pode produzir em mim e você é o Espírito Santo. Triste do cristão que perde a sensibilidade. Quando ele não tem mais sensibilidade, ele não tem temor, porque nada mais toca nele. A mente cauterizou, o coração ficou pedregoso e não tem temor. Sabe por quê, irmãos? Não tem temor? Sabe por que um avivamento genuíno não acontece? É muito fácil, pode culpar o pastor, pode culpar quem você quiser, porque a igreja... Mas não, irmãos, todos nós precisamos ter esse temor, mas é um temor quase que um pavor, sabe? Porque essa ideia de que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, é verdade. Um dos atributos de Deus é que Deus é bom. Mas também a mesma Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. O salmista o descreve como suas narinas saindo fumaça, saindo raios e trovões. Do mesmo Deus que ele diz: como a terra seca e sedenta, onde não há água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Quando Natã vem questionar Davi sobre ter contado o povo sobre o pecado, e então o profeta vem e diz: olha, tu tem duas opções: cair na mão dos inimigos ou cair nas mãos de Deus. Porque horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa é. Natã ainda ajuda Davi. E Davi diz: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Com os homens ele podia barganhar, com os homens ele podia negociar, mas com Deus não. E mesmo assim ele preferiu cair nas mãos de Deus. Temor de Deus. Depois que o povo alcança a terra prometida, que Josué então reparte as partes para as tribos, essa parte aqui de Jerusalém é sua. Sabe o que os israelitas fizeram, irmãos? Olha, eu posso te expulsar os jebuseus,
Eu posso expulsar você, mas vamos fazer o seguinte: você vive para lá, me dá aqui uma parte, eu não mexo contigo, tu não mexe comigo. Até nos tempos do rei Davi ainda existia Jebuseus em Jerusalém. Depois de tudo que Deus fez, abriu o Mar Vermelho, matou um monte de rebeldes, coluna de fogo, de fumaça, de nuvem, o maná, e quando o povo possuiu a terra, ainda barganhou, porque não tinha temor de Deus. Só experimentaremos o avivamento genuíno quando houver temor em nossos corações. Pastor, mas eu já tenho, o senhor não sabe da minha intimidade com Deus? Tenha mais, precisamos de mais. O senhor não sabe como eu tenho temor de Deus em casa, tenha na igreja também. O senhor não sabe como, quando eu fecho a porta do meu, a intimidade que eu tenho com Deus lá, tem aqui também. Eu já falei, um palito de fósforo incendeu uma casa inteira, amém, irmão? Ele ouve e ele teme. Precisamos de um avivamento também, irmãos, das antigas doutrinas, porque vieram os novos ensinamentos e as antigas doutrinas bíblicas, que é o que estamos estudando na escola bíblica dominical, estão ficando como se fossem antigas. Mas, irmãos, a Bíblia foi escrita e muitas coisas foram há 2.000 anos, há mais de 2.000 anos atrás. 2.000 anos tem depois de Cristo, e antes de Cristo ainda tinha mais, os profetas, Isaías, 740 anos antes de Cristo. Aí você pega o livro de Isaías hoje, ele tem 2.740 e poucos anos. Mas o mesmo Senhor disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Estão tentando atualizar a Bíblia ou atualizar os seus discursos para achar um lugar para as pessoas pecarem em paz. Estão adequando a doutrina como se fosse um novo ensinamento para deixar os pecadores mais confortáveis. Mas precisamos voltar às antigas doutrinas. É a mesma que o Senhor Jesus ensinou. As antigas doutrinas ainda ore pelos seus inimigos, irmãos. Não é persiga-o e faça tudo para destruí-lo, não. A antiga doutrina ainda é amar o teu próximo como a ti mesmo. A antiga doutrina ainda é que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá de beber. Não existe essa nova doutrina de bateu, levou, comigo é mais embaixo. Não. Se mexer comigo vai ver só. As antigas doutrinas ainda é que se te feriram em uma face para você dar outra. Precisamos experimentar, porque ele disse: ó Senhor, ainda no verso 2, olha comigo, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Senhor, no decorrer dos anos, aviva a tua obra, porque Abacuque sabia que o avivamento, e um avivamento não é um oba-oba, não é um movimento, não é um modismo, porque vem e vai embora, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vocês lembram na época da unção do dente de ouro, unção do riso, unção do emagrecimento, unção do crescimento de cabelo? Já teve tanta unção nesse Brasil, nesse mundo, e já passou, saiu de moda, acabou. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Não vai ser ninguém com maior projeção que vai me dizer que a palavra de Deus é antiquada, não é mais suficiente, precisa ser atualizada para ser inclusiva. Não. A palavra de Deus continua sendo exclusiva.
aos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus ainda me diz que quem não tiver com as vestes adequadas para o dia do casamento não entrará na festa. Então lá na parábola das bodas, a palavra de Deus continua dizendo até hoje que os efeminados não herdarão o reino de Deus. E não tem cláusula, não tem cenário, não tem ninguém que vai mudar a verdade da palavra de Deus. Assim como diz que os mentirosos e os maldizentes também não entrarão no reino de Deus. E o que vai ter de gente que não peca, que não adulterou, que não matou, que não fuma, não mata, não bebe, paga todo mundo, não deve a ninguém, e é maldizente. Vai ficar, hein? Ainda está escrito que os maldizentes, ninguém conseguiu apagar isso ainda não. Os mentirosos, tem os mentirosões e os mentirosinhos. Que ainda olha para você e diz: eu falei? Eu? Tem certeza? Tu começa a acreditar que tu que é um mentiroso. É tão habilidoso que te convence a pensar: não, é porque tu esqueceu. Tu está mentindo. Tu fala: será que eu esqueci mesmo? Também não vai entrar não, irmãos. Para experimentarmos um avivamento, a igreja dos sonhos, a igreja avivada em cada alma, vendo temor, pessoas se rendendo ao Senhor, precisamos de um avivamento nas antigas doutrinas. É o que o Senhor disse à igreja de Éfeso: volta às primeiras obras. Olha, vocês expulsaram os que diziam apóstolo, mas não são. Mas eu tenho, porém, contra ti uma coisa: abandonaste o primeiro amor. Ou as primeiras obras. Eu pergunto a vocês: onde está a igreja de Éfeso hoje? Cadê ela? Não observou as orientações do Senhor ao anjo da igreja. E foi assim, irmãos, sempre foi assim em toda a história. Os ninivitas se arrependem, mas depois de 100 anos Deus destrói com um terremoto. E Deus destruiu os ninivitas. Foi assim na época dos juízes. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento. Mas precisamos de um avivamento genuíno e duradouro. Precisamos de um avivamento nas antigas doutrinas. E outra, precisamos de um avivamento na nossa devoção pessoal. A devoção pessoal é responsabilidade sua. Não transfira a responsabilidade da devoção pessoal a ninguém. Eu lembro do pastor Hélio. Ora pela minha, saudoso pastor Hélio. Ora pela minha vida espiritual, pastor. Ele falou: eu não. Ore você pela sua vida espiritual. O que você precisa que o outro tem que pedir para você? O que você precisa que o outro tem que pedir para Deus aquecer você? Clame você, ore você, peça você. E você vai ver se Deus não vai fazer. Precisamos, irmãos, nos atentar a isso. Ele diz: no decorrer dos anos, faz com que tua obra seja conhecida. A devoção pessoal, irmãos, e aí é o que eu digo para vocês. A devoção pessoal que eu preciso ter com Deus vai impactar e vai influenciar a igreja, o trabalho, onde eu estiver. Precisamos, irmãos, desse poder. Precisamos desse avivamento que começa em nós e não no outro. Leonardo Ravenhill disse, eu falei aos alunos aqui no curso: não é meu irmão, ó Deus, sou eu quem precisa orar. Gostamos muito de mandar os outros orar e dizer que os outros têm que orar, mas eu que preciso orar. E
se todo mundo pensar assim, essa igreja, irmãos, iria estar cuspindo fogo aí, cada um que passasse. Mas afinal de contas, a igreja tem pastor para quê? Para pregar, para me ensinar e pronto. E a sua vida com Deus? E a sua busca diária, a sua devocional? Já pensou? Todos cheios do Espírito Santo, todos cheios de Bíblia, todos cheios de oração, todos cheios de uma devocional com Deus. Eu não sei quem é sim, quem não, mas não me diga que é todos não, porque não são. Ah, são todos não, porque não são. Porque se fosse, os resultados seriam outros. Coisas diferentes estariam acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para você, você anota se quiser, se não quiser, deixa na memória, um dia você lembra de novo. Enquanto pensarmos que ter poder é ter cargo na igreja, nunca experimentaremos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Enquanto pensarmos que poder é cargo, é status, ou que o meu poder é do tamanho do cargo que eu tenho, eu nunca vou experimentar o dínamos, o poder do Espírito Santo agindo em minha vida. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Guarda isso. E bota no Google para ver se eu peguei de alguém. O avivamento espiritual no lar é o que precisamos também. Eu estou acabando. Mas nada para mim em um culto é mais importante do que a palavra de Deus. E tudo não deixa de ser importante. E tudo não deixa de ter a sua importância devida. Mas para mim nada é mais importante do que Deus falando comigo. E não desqualificando as outras coisas, ou a liturgia, ou o louvor, a adoração, a oração. Mas é tudo eu falando com Deus, tudo eu fazendo para Deus, mas eu não sei se Ele está gostando ou não. Só que eu sempre aprendi desde pequeno que o momento da palavra, se for a palavra, né, é Deus falando com a gente. Aleluia. Já viu? A pessoa fica 2 horas no joelho. Deus, isso e aquilo, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. E ele faz uma oração ali longa. Aí quando Deus vai falar, ele levanta. Você tem que ter aquele momento assim, olha, agora eu quero ouvir tua voz falando. Fala aqui na minha consciência, fala, Senhor. Ele começa a elucidar, esclarecer as coisas na tua mente, no teu coração. Fale com Deus, mas esteja atento quando Ele falar. Ore muito, mas deixe Deus falar muito mais. Que Ele não erra nas palavras, na intenção, nas motivações. Quer que sua casa pegue fogo? No sentido do avivamento? Quer que a sua casa experimente um avivamento, a tua família? Comece você. Na tua vida devocional, na tua oração, na tua busca. A responsabilidade do teu lar, da tua família, sua. Senão vamos viver na síndrome de Adão, sempre procurando um culpado porque a gente mordeu a maçã. O fruto, né? Já me corri, pastor, não é maçã, eu gosto de falar maçã. A fruta, todo mundo diz que é maçã, ou foi maçã, manga ou goiaba, onde é? O que importa é que ele mordeu e pecou. Seja lá que fruto foi, se foi pêssego, pecou. Não era para comer, comeu e então pronto. No decorrer dos anos faz tua obra conhecida. A fama, a igreja tem que ser reconhecida no decorrer dos anos. 35 anos essa igreja completou dia 15 de novembro. E tem irmãos aqui que é desde quando congregação. E já viu entrar pastor e sair pastor.
e sabe muito bem dizer o que mudou e o que em 35 anos nunca mudou. É pastor bom, pastor ruim, pastor branco, pastor negro, pastor legal, pastor ruim, tem tudo. Dependendo do gosto, é só perguntar às pessoas. E o que mudou na tua vida nesses 35 anos? Ou 20 anos que você está aqui, ou 10 anos? O que mudou no teu lar? O que mudou na tua devoção espiritual? Você cresceu espiritualmente? Você tem crescido espiritualmente? Você tem melhorado como indivíduo, como ser humano? Te tornou melhor esses 35 anos que você está aqui? A tua casa melhorou? A tua família? Como é que está? Como é que vão as coisas? O avivamento que eu preciso tem a ver com a minha vida devocional. E como eu moro no meu lar, como eu moro com a minha família, a minha vida devocional, que é a luz de Cristo, lâmpada para os meus pés, vai iluminar tudo que estiver escuro, vai trazer luz todas as vezes que eu estiver com a minha Bíblia aberta, todas as vezes que eu estiver com os meus joelhos dobrados, algo no reino espiritual acontece, cadeias são quebradas, livramentos Deus tem dado, por causa de um pai que ora, de uma mãe que ora. Deus tem guardado. E por fim, o avivamento que precisamos é o avivamento do intenso, consagrado poder. Precisamos, irmão. Não tenha medo dessa palavra poder, unção, avivamento. Não é daquela música não. Não tem várias unções não, tá? Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, não. Você tem a unção do Espírito Santo de Deus, que é a capacitação que Ele nos deu quando nos escolheu e nos selou com o Espírito Santo da promessa. Então essa unção de Deus na tua vida, através da pessoa do Espírito Santo que habita em você, que ministra a cura, a conquista, o milagre. Mas não tem os potezinhos de unção separada no céu para cada coisa que você precisar, não. Mas você tem um que com ele você salta até muralhas. Você tem um valor. Você se torna digno porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Intercede até por nós com gemidos e desprimíveis. E esse avivamento de intenso e consagrado poder é o que a palavra diz. O que Abacuque diz na sua oração: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque percebe que Deus está irado. Deus já começa as profecias dizendo: olha, eu vou usar a Babilônia, eu vou destruir esse povo. O Abacuque corre para a torre de vigia, eu vigiarei, ficarei lá até a calamidade passar. Deus, como pode isso? Ele tenta interagir, mas as declarações de Deus é de que vai punir o povo. E ele diz: quando eu vi as tuas declarações, os teus oráculos, a tua palavra, a tua fama, eu temi. Que haja temor em nossos corações, porque Jesus está voltando. Ele vai voltar. Me disseram que é errado dizer que ele está voltando. Ele não está no meio do caminho, né, igreja? Ele voltará. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas quando dizemos que Jesus está voltando, é o que os sinais, são os sinais dos fins dos tempos que estão se cumprindo a cada dia. E precisamos, irmãos, de um avivamento. Não precisamos de um movimento, não precisamos de oba-oba, salta-fogos e balões, mas precisamos do preenchimento, da ação genuína, completa do Espírito Santo em nossas vidas. E tudo que a minha igreja precisa, tudo que o meu povo precisa, tudo que minha família precisa, tudo que minha casa precisa, qualquer um deles pode encontrar em mim, em você. Não por você mesmo, mas por você estar cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Que venhamos entender que precisamos desse avivamento. O avivamento que não nos dá poder, mas o avivamento
que nos enche do poder do Espírito Santo. Está em nós, mas continua sendo dele. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre.